Um estudo do Instituto Latino-Americano de Sepsi, com 917 médicos de 21 hospitais brasileiros públicos e privados, concluiu que apenas 27% deles sabem diagnosticar corretamente a sepse, conhecida como infecção generalizada que matou a modelo Mariana Bride no Espírito Santo. Doutora Flávia Machado, presidente do Instituto, o Brasil ainda é líder no ranking de mortes por essa doença? Sim, infelizmente, o Brasil é hoje ainda um dos líderes mundiais na morte por sepse. Sim. Doutora, o diagnóstico certo e precoce poderia ter salvado a modelo Mariana Bride? Isso é difícil de dizer, porque, veja, nós não sabemos se ela não foi diagnosticada corretamente, tratada corretamente. A sepse é uma doença extremamente grave. Ela é capaz de matar, ainda que bem diagnosticada, ainda que bem tratada, a tempo, recebendo todo o suporte necessário. Entretanto, quando isso não acontece, é claro que as taxas de mortalidade são muito maiores. Então, acho que não é possível discutir o caso específico dela, né, porque nós não sabemos como ela recebeu o tratamento. Mas que fique claro que mesmo tendo recebido tratamento adequado, ela poderia falecer, infelizmente, por ser uma doença extremamente grave. E o que o Instituto Latino-Americano de Sepsi constatou no estudo sobre os diagnósticos, o estudo que envolveu questionários enviados para médicos? Uma das grandes preocupações do Instituto era justamente tentar definir como era o conhecimento médico da sepse, e por isso a gente fez isso, né? E o que se percebeu foi que quando o médico recebia 5 perguntas, 5 casos clínicos de pacientes, né, fictícios, e ele tinha que dar o diagnóstico, se aquilo era uma infecção simplesmente, se era uma sepse já, ou se mais grave ainda era uma sepse com disfunção orgânica, ele tinha muita dificuldade em detectar naquele caso sinais de gravidade. Ou seja, que aquela paciente estava com a frequência cardíaca aumentada, com a frequência respiratória aumentada, com os leucócitos do sangue alterados, e que isso já piorava a gravidade do paciente, que é a sepse. Mas o que mais nos preocupou até não foi a questão do desconhecimento da sepse em si, mas sim o desconhecimento da sepse grave, ou seja, aquela doença em que você já tem algum órgão, algum local do seu organismo que não está funcionando adequadamente. Ou seja, ou o rim não está produzindo urina adequadamente, o pulmão não está funcionando bem, a pressão está baixa. E são esses sinais de disfunção orgânica que aumentam muito a chance de óbito do doente. Então é extremamente grave que os médicos não enxerguem a disfunção orgânica como um sinal de alerta, de que aquele doente precisa receber tratamento em regime de emergência. E o estudo revelou, doutora, se a situação é mais crítica em hospitais públicos ou privados? Na verdade, nesse estudo, o conhecimento em si, ele é diferente. Os médicos dos hospitais universitários, mesmo que públicos, né, acertaram mais, e os médicos dos hospitais públicos não universitários acertaram menos. Entretanto, o ILAS tem alguns dados, não relacionados a esse estudo, mas sim estudos epidemiológicos de avaliação de mortalidade, que mostram que a mortalidade de pacientes em hospitais públicos, em geral, é maior do que em privados. A mortalidade efetiva, não um questionário sobre conhecimento médico. E a gente acha que essa diferença de mortalidade que a gente enxerga nesses perfis de hospitais tem a ver com tratamento em atraso, ou seja, uma dificuldade nos hospitais públicos de você conseguir enxergar aquele doente com mais calma e tratá-lo adequadamente. Ou seja, provavelmente existe uma relação com o desconhecimento da doença nos hospitais públicos e o atraso no tratamento e, portanto, o aumento de mortalidade. Doutora, pode-se dizer que esses casos de sepse são mais comuns do que imaginamos e que o assunto veio à tona agora porque motivou a morte de uma Miss? Não há dúvida disso, né? Veja, sepse é uma preocupação nossa dos médicos intensivistas, dos médicos infectologistas, dos médicos que atendem emergência. A sepse hoje atinge 400 mil brasileiros, esses são os cálculos do ILAS, né? E ela mata nos seus estágios mais graves, ou seja, sepse grave, choque séptico, ela mata hoje no Brasil 60% das pessoas que a têm. Então é uma doença de extremamente alta letalidade, extremamente comum,
é a causa mais comum de morte nas unidades de terapia intensiva e existe um desconhecimento deste problema, sem dúvida. E o que aconteceu com a modelo, infelizmente, aconteceu com ela, mas nos ajuda, na verdade, a trazer à baila a discussão, né? Doutora, quando a sepse é diagnosticada em sua fase inicial, quando esse diagnóstico é precoce, o tratamento é simples? O tratamento inicial pode ser extremamente simples. Se um paciente tem sinais de disfunção orgânica e você dá antibiótico terapia adequada, hidrata esse paciente com um soro fisiológico, você é capaz de reverter em grande parte essa disfunção. Então, este atraso é um problema, sim, porque as armas que você precisa para dar o tratamento precoce estão disponíveis nas unidades de emergência, estão disponíveis nos hospitais públicos, privados, e não são de alto custo. É claro que quando esse atendimento inicial, ainda que feito precocemente, não consegue reverter o quadro, isso vai levar o paciente à terapia intensiva e aí você vai ter uma série de coisas muito mais dispendiosas para fazer. Doutora, como reverter esse quadro que o Instituto constatou em relação ao diagnóstico? Existe a possibilidade, por exemplo, de se aperfeiçoar os conhecimentos dos corpos clínicos para que o diagnóstico seja mais eficaz? Sim, nós temos várias estratégias de melhorar o conhecimento médico a respeito dessa doença. O ILAS tem um programa de treinamento de hospitais. Ele faz parte da Surviving Sepsis Campaign, que é uma campanha mundial de sobrevivência à sepse, porque esse problema de mortalidade existe no resto do mundo também. E esse programa do ILAS, que nós implementamos no Brasil, inclui não só avaliar como o tratamento está sendo feito nos hospitais por nós treinados, mas também dar treinamento a esses hospitais. A gente avalia a aderência às medidas que precisam ser feitas no tratamento e faz um feedback para esses hospitais, comparando eles com os outros hospitais do Brasil, com os hospitais do mundo. Nós temos cursos de treinamento para os médicos e a gente também participa de congressos médicos e tenta levar esse conhecimento a todas as outras especialidades, e não só aos intensivistas, porque, como eu disse, a sepse tem que ser tratada precocemente nos pronto-socorros, nas enfermarias, onde os pacientes apresentam os primeiros sintomas.